Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Bem, estamos no 13º domingo do tempo comum e o Evangelho que ouvimos na missa de hoje é retirado do capítulo 9 de São Lucas. É o capítulo em que começa a grande viagem de Jesus para Jerusalém. Em São Lucas, pois Jesus começa a caminhar para Jerusalém no capítulo 9 e só lá chega no capítulo 19 e tudo acontece a caminho de Jerusalém. Uma série de acontecimentos que é uma imagem da nosso caminhar para a vida eterna. Então há umas palavras de Jesus muito claras no final deste Evangelho que diz assim: quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus. O que é que tu, Jesus, nos queres dizer com isto? Lançar as mãos ao arado e olhar para trás. Então, nos queres dizer a radicalidade do seguimento de ti. Ou seja, se nós queremos seguir a Cristo, temos de segui-lo com radicalidade. Não podemos olhar para trás. Isso faz-me lembrar essa passagem do Antigo Testamento de Lot, a sua mulher e as suas filhas, que são salvas daquela cidade, a Sodoma, que vem fogo do céu que consome a cidade, e diz o anjo a Lot, a sua mulher, as suas filhas: não olheis para trás, aconteça o que acontecer, não olheis para trás. E sabemos que, enquanto fugiam, a mulher de Lot, pois, por curiosidade, resolveu olhar para trás e ver a cidade ser destruída por Deus, então converteu-se numa estátua de sal. Pois esta história vem-me à cabeça ao ouvir este ensinamento do Nosso Senhor. Não podemos lançar as mãos do arado, ou seja, corresponder à nossa vocação, àquilo que tu, Jesus, queres para nós, não podemos olhar para trás. Porquê? Porque o seguimento que nós queremos fazer para ser bons cristãos é radical, E olhar para trás manifesta essa falta de decisão, Assim como uma pessoa quando se casa, Depois compromete-se, com aquela mulher, com aquele homem, para sempre, que façam ser marido e mulher, pois tem também o compromisso de não olhar para trás, dessa decisão, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida, São frases fortes que nos falam de não olhar para trás. E o cálculo humano, esse avaliar com mera visão humana o valor daquilo que se deixa, isso não é compatível com a fé, porque a fé aliás, nós só podemos agradar a Deus se vivemos de fé. E a fé é acreditar nele. E é fácil acreditar em ti, Jesus, quando tudo corre conforme eu estou à espera, quando tudo corre bem, Mas já não é tão fácil manter essa fé quando há dificuldades. Mas é precisamente quando há dificuldades que essa fé tem mérito. E sabemos que Deus está connosco e que aconteça o que acontecer, não acontece nada. Como dizia São José Maria, santo que na igreja celebraríamos hoje se não fosse domingo. Porque dia 26 de junho foi o dia em que ele partiu para o céu e é o dia que a igreja celebra. São José Maria, fundador do Opus Dei, e hoje não celebramos porque cai num domingo. Mas ele falava isso, que se temos essa fé firme em Cristo, aconteça o que acontecer, não acontece nada. Porquê? Porque Deus não perde batalhas. Não perde batalhas. Deus está connosco. Por isso, não podemos... aliás, a pior tentação para um cristão que decide, pois, a seguir a Cristo com radicalidade, ou seja, pôr a Cristo no centro da sua vida, ser um bom cristão, pois é precisamente começar a olhar para a vida só com olhos humanos, que é algo parecido ao que diz o Evangelho, olhar para trás. Nós não podemos olhar para a nossa vida só com olhos humanos, porque os olhos meramente humanos não captam toda a realidade. Quando as pessoas dizem por aí, vamos ser objetivos, e reduzem a objetividade àquilo que entra pelos meus olhos, logo isso não é objetividade, porque Deus não entra pelos meus olhos, no entanto, Deus existe e atua. E deixá-lo de lado não é ser objetivo. E por isso a visão meramente humana é a pior tentação para um cristão, porque nós só podemos agradar a Deus se vivemos de fé. O único modo de chegar a Deus
nesta terra é através da fé, diz-nos a carta aos Hebreus, no capítulo 11, e ninguém pode agradar a Deus sem a fé, e nós temos que saber que esta fé será posta à prova. E o modo dela, quando ela é posta à prova, é exatamente essa tentação pode passar pela cabeça, de olhar para trás, de olhar para a vida só com olhos humanos. Quando tu, Jesus, nos chamas, não podemos olhar para trás. Olhar para a frente e seremos fiéis, seremos leais à missão, à vocação insubstituível que tu nos confias a cada um de nós. É tão importante que esta decisão firme, né, de olhar para a frente, de olhar para a vida eterna, de ter os olhos postos em Cristo, saber que um dia veremos cara a cara na vida eterna, isso nos ajuda a superar todas as dificuldades exteriores e interiores que obrigatoriamente se apresentarão na nossa vida. Por isso, quem tiver lançado as mãos ao arado, diz-nos Jesus, e olhar para trás não serve para o reino de Deus. Jesus, por um lado, que eu lance as mãos ao arado, ou seja, que a mesma coisa significa que eu cumpra a tua vontade, que eu cumpra a missão que me confias, que eu corresponda à vocação que me deste. E, por outro lado, que eu não olhe para trás, que eu olhe para ti. E, de facto, isto é tão importante, desde na segunda leitura, diz-nos a carta aos Gálatas, da missa de hoje, diz: deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Não abuseis da vossa liberdade. Ser livre não é fazer aquilo que me apetece. Ser livre é fazer aquilo que devo por amor. Não porque sim, por amor. Não é? E por isso, aliás, se nós fazemos só o que nos apetece, perdemos o bom caminho. Não é? Perdemos o bom caminho. Por isso, nós temos que fazer as coisas que devemos e muitas vezes, às vezes temos que fazer coisas que tu, Jesus, nos pedes que não nos apetecem, mas se o fazemos por amor, então não só somos livres, como somos mais livres, não é? E sentimos essa felicidade profunda, ainda que temos que, como o próprio Jesus disse, se alguém quer vir após mim, necessita negar-se a si mesmo. Por isso, para não olhar para trás, para manter as mãos no arado, para deixar-se conduzir pelo Espírito, temos que dizer que não a nós próprios, não é? Pois somente somos livres se podemos negar-nos a nós próprios por amor. Não é? A nossa liberdade necessita ser libertada do domínio da concupiscência, diz o Papa João Paulo II, numa encíclica chamada Esplendor da Verdade. Não é? E é bom pensar que a liberdade não é a mesma coisa que a libertinagem. Não é? A liberdade é um dom maravilhoso de Deus que nos permite aderir ao bem por amor a Deus, como correspondência ao amor de Deus por nós. A libertinagem é querer uma liberdade sem responsabilidade, é querer fazer o que me apetece e que não me peçam contas disso. É pensar que a liberdade é pura indefinição, ou seja, que eu posso escolher tanto o bem como o mal, que é a mesma coisa. Não? E de facto não é assim, porque nós somos livres para escolher o bem. Não é? Escolher o bem por própria iniciativa. Se escolhemos o mal, depois essa liberdade diminui, evidentemente. Ficamos escravos do mal. Pelo contrário, a virtude é algo que nos, seja ela qual for, que nos liberta. Por isso, a verdadeira liberdade me leva a pensar que tenho que corresponder ao amor que tu, Jesus, tens por mim, lançar as mãos ao arado, ou seja, corresponder à minha vocação, cumprir a missão da Igreja, de evangelizar, fazer apostolado, aproveitar o tempo, assim como os jogadores de futebol, quando entram em campo, sabem que têm 90 minutos para marcar golos. Nós também sabemos que temos esta vida para cumprir a vontade de Deus. Não é? A partir do momento que o árbitro apita, acabou o jogo. A partir do momento que Deus nos chama à sua presença, pois já não podemos cumprir a vontade de Deus nesta terra. Não é? Digamos assim, já partiremos para a vida eterna. Deus nos pedirá contas do que realizamos enquanto estivermos aqui. E depois isso, vamos pedir a Nossa Senhora que não olhemos nunca para trás, que olhemos para a frente, que mantenhamos os olhos postos na meta, né? Em Cristo. E então, percorreremos essa grande viagem para a Jerusalém celestial, para a vida eterna, né? Pois, como Jesus nos ensinou, pois com decisão, uma coisa que ele faz desde este capítulo 9, se repararem, Jesus dirige-se com decisão para Jerusalém, para cumprir a vontade do Pai. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.